noite para você que acompanha o programa Falaban, essa criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e Região. Sorocaba e região, a gente diz, são 40 cidades na nossa base territorial, uma das mais vastas, eu acho que em termos de território, e a gente chega lá na esquininha do Paraná, né? Lá embaixo no Paraná, pertinho deles lá, passando essas informações que a gente sempre considera importantes para o trabalhador. A gente fala em específico do trabalhador bancário, mas não deixa de servir também para os demais, porque em determinados assuntos a gente aborda situações em que pode se encaixar nas categorias A, B, C, D. E hoje a gente traz aqui um entrevistado que é da área, né? Vamos fazer essa colocação, porque trabalha dentro de uma instituição que pode e serve todas as categorias profissionais. Então, a entrevista, a conversa de hoje, ela vai ser bastante importante. Mas antes de dar boa noite para o nosso entrevistado, eu quero tocar aqui num assunto que é bastante importante para nós, que foi a manifestação que nós fizemos na semana passada em frente à Pulse, que é uma empresa do Banco Santander, naquele prédio que era Banespa, que virou SX, que virou Santander, que virou SX, que virou Pulse, né? E ali, para o nosso entrevistado, a gente já vai falar um pouquinho aqui também, porque o assunto é pertinente, ali nós temos 3.000 trabalhadores numa faixa de idade bem baixa, na faixa aí de 19 a 20 e pouquinho de idade. Pessoas que desconhecem os direitos, desconhecem a realidade do movimento sindical, para que o sindicato serve, né? Houveram alguns comentários ali ruins para a gente, que lógico, você reúne ali 300 pessoas, tem meia dúzia que torce para um time, tem outro meia dúzia que torce para outro time, aí tem aquela meia dúzia que diz que se jogar uma carteira profissional ali, sai todo mundo correndo, né? Aquela coisa pejorativa, aquela crítica ao movimento sindical, de que somos todos vagabundos. Mas aquele pessoal que está ali reunido naquele prédio, em um volume de 3.000 trabalhadores, desconhecem os direitos que eles têm, estão vinculados a um sindicato, mas eles dizem que não tem contato, não tem representatividade. Eu já tentei entrar naquele prédio e fui impedido, porque eu não tenho o que fazer lá dentro, mas a gente descobre que lá dentro também tem bancários, né? Fiz uma pergunta aqui dentro com os colegas. Você está sentindo falta de algum colega do banco? Né? Ah, mas eles estão... Tá, mas eles não estão na rua, não estão trabalhando soltos, né? Não tem mais agência para voltar. Quem são esses bancários que estão lá dentro da Pulse? Que, teoricamente, nós não sabemos quem são. São funcionários novos? Acredito que não, porque quem foi para lá foi para servir de base para os demais que estão trabalhando ali, terceirizados. O assunto nosso de hoje é o Dia do Trabalhador, desafios e perspectivas no mundo do trabalho. Nós vamos falar hoje com o doutor Fernando Lima, que tem que ver, supervisor técnico do Escritório Regional do DIEESE em São Paulo. O Fernando já conversou aqui com a gente. Nós vamos tentar dar uma acelerada no programa, que prometi a ele que não vai muito longe, e é ele quem vai falar. Eu só vou fazer pergunta para não atrapalhar muito o raciocínio do entrevistado. Então, meu boa noite para o doutor Fernando, e seja bem-vindo aqui no nosso programa, Fernando. Olá, Júlio, boa noite a todos que nos acompanham, esse importante canal de comunicação com a categoria e com a sociedade em geral. Estou à disposição. Fernando, hoje também a gente não vai dar aqui o boa noite aos colegas que participam do programa, porque é uma gravação, né? Nós estamos fazendo essa gravação hoje, anterior ao dia 1º de maio, e então a gente já vai direto nos assuntos aqui, perguntando primeiro como é que se encontra o cenário atual do trabalhador, né? Aspectos como emprego, renda, condição do trabalho. Se você puder falar um pouquinho da NR1, né?
que está sendo adiada, que a gente tem aí o desejo de que as empresas cuidem do intelecto do seu trabalhador, e a gente fala com carteira, né? Do bancário, que tem um punhado deles adoecido por aí. Então, como é que está o aspecto do trabalhador hoje, por favor? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter noção de que, apesar das grandes transformações nas nomenclaturas pós-reforma trabalhista e principalmente pós-decisões do judiciário brasileiro, eu entendo como trabalhador aquela pessoa que exerce suas funções, seja ela com carteira de trabalho, sem carteira de trabalho, inclusive os microempreendedores individuais, inclusive as pessoas jurídicas e também as outras formas de trabalho, como aqueles trabalhadores e trabalhadoras que recebem ordens através de aplicativos, os Ubers, o pessoal da entrega. Eu parto dessa perspectiva que todos são trabalhadores, né? Então, não é porque uma pessoa é MEI, ela é empreendedora. Ela pode ser MEI, empreendedora, sim. Mas, normalmente, a gente começa a observar, após essas decisões, uma precarização por conta dessas novas modalidades de contratação. Pois bem, o que a gente observa é que 38% do mercado de trabalho de pessoas, dos trabalhadores, são formais no Brasil. E 39% são informais. Isso ainda demonstra a complexidade no mercado de trabalho brasileiro. Quando a gente olha na perspectiva da remuneração, é importante a gente observar que, realmente, nos últimos 2 anos, nós observamos uma melhoria no rendimento dos trabalhadores, isso formais quanto informais, né? A soma das duas categorias juntas, a gente observa um crescimento, por exemplo, em 2024, de 3,62% no rendimento médio dos trabalhadores. A gente observa também que as negociações coletivas no ano de 2025 elas já começam positivas. Só que tem uma questão que é importante destacar, que apesar de eu estar falando algumas informações positivas aqui, a vida do trabalhador e da trabalhadora é muito dura, por fenômenos dos mais múltiplos. E o Júlio traz uma questão muito importante, que é da NR1, que é a norma regulamentadora número 1, e que trata das questões relacionadas ao assédio e de suas múltiplas formas de assédio. Esse é um tema que ele é recorrente e prorrogado, e mais uma vez a gente observa que vai ter mais um ano para adaptação, né? Pelo menos a última informação que eu tive, porque isso tem sido muito dinâmico, infelizmente. Então, a gente observa um crescimento de adoecimento por questões relacionadas à saúde mental, porque a pressão no ambiente de trabalho e no setor bancário é um dos mais gritantes, setorialmente fica sempre entre o primeiro e o segundo, por causa do pessoal do próprio pessoal da saúde. A gente observa que esse ambiente de trabalho tóxico, esse ambiente de trabalho do assédio, esse ambiente do trabalho das metas imensuráveis, você bate a meta, você ganha uma outra meta, isso adoece as pessoas. Então, se não acabarmos com isso, e a NR1 tem esse papel, a NR1 não é uma questão de, como que eu posso dizer, de bons modos. Não, é uma necessidade de estabelecimento de regras na cultura organizacional das empresas. Bom, respondendo de uma maneira um pouco mais concreta agora, a gente observa melhorias nas condições de trabalho dos trabalhadores, mas ainda está longe do mundo adequado nas relações capital-trabalho. A gente tem muitos indicadores ruins, muitos indicadores de adoecimento, muitos acidentes de trabalho. A remuneração ainda continua baixa no Brasil, apesar das melhorias. Então, não vou fazer um discurso aqui de que está tudo bom, longe de estar bom. Fernando, foi importante você ter falado isso, porque a manifestação que nós fizemos aí na PUPSE, né, mostrou para o movimento sindical, porque nós estávamos em 4 sindicatos aqui, Campinas, Piracicaba, Rio Claro e Sorocaba. E
aquela manifestação que nós fizemos ali em frente àquele prédio gerou para nós aqui, até o momento, uma média de 600 contatos, 600 falas de pessoas que, em sua grande maioria, agradeceram e muito aquela atividade que nós fizemos. Como eu falei, tem uma meia dúzia ali que ainda se diz satisfeita e coisa parecida, mas que é o próximo assunto, né? Que é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Você vê melhorias na condição do trabalho. A convenção coletiva dos bancários é uma das mais completas, a gente diz uma das melhores do mundo, sem nenhum medo, porque realmente a gente discute até a questão do teletrabalho, melhoria do mobiliário para a pessoa poder trabalhar em casa, enfim. Mas, chegando no ponto, a inteligência artificial, a tecnologia, né? Isso está impactando no emprego do trabalhador? Eu estou falando em nome dos bancários, mas a gente sabe que afeta em todos, né? O que é que você pode falar para a gente da inteligência artificial e da tecnologia? Qual o impacto que está dando no trabalho? Sim. Antes de responder a pergunta, eu gostaria ainda de fazer uma complementação de um episódio. Quando você destaca, Júlio, o que vocês vivenciaram nessa última semana, com um público normalmente jovem, eu lembrei de um episódio que eu passei, porque eu considero que quando eu estava estagiando no Santander, eu me considerava um bancário, porque aquilo que eu estava fazendo era uma condição já de algum tipo disfarçado de precarização, porque eu fazia tesouraria, enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, isso estou falando no início dos anos 2000, foi uma grande reunião que eu participei da agência, e nós, na época, era permitido, e eu descobri recentemente que não é permitido mais o ranqueamento e ranqueado. E nós ficamos em penúltimo no estado. E nós tomamos um chacoalhão, sabe? Nós ficamos péssimos. E não fazia sentido algum aquilo, porque Piedade, para quem é aqui da região, sabe, a questão agrícola do município. E era uma fase que o município estava numa crise ferrenha por questões de mudança de cultura agrícola. Mas não tem esse critério, não teve esse critério, né? Então, é um negócio fora do normal, e isso provava que era uma questão cultural, porque o próprio gerente geral estava constrangido de fazer a fala. Mas isso é de outras épocas. Pelo jeito, alguma coisa ainda tem. Agora, respondendo definitivamente a tua pergunta, tem um estudo do FMI que foi divulgado no ano passado, é importante que todo mundo preste atenção nesse dado. Um estudo de 2024 do FMI que tenta mensurar o impacto da inteligência artificial. No Brasil, 40% das ocupações são de alta exposição. Alta exposição tanto para trabalho complementar, mas principalmente para substituição. E por que esse número não é maior no Brasil? Por causa de problemas relacionados à infraestrutura. E isso, num contexto geopolítico, pode agravar os níveis de desigualdade entre os países centrais e os países em desenvolvimento. Porque a inteligência artificial, por exemplo, é uma ferramenta tão robusta e ainda está numa fase inicial. O que a gente faz com a inteligência artificial, a gente tem acesso a uma pequena fatia da capacidade dela. Sim. A inteligência artificial ainda não aprendeu a trabalhar necessariamente sozinha. Ela está numa fase de aprendizagem para conseguir desenvolver sozinha. Então, todos os setores a gente observa um potencial de ser prejudicado do ponto de vista laboral. Por quê? Porque nós poderíamos ter uma transição de trabalhadores, só que essa transição normalmente é um pouco traumática. Porque imagine você trabalhar 8 horas por dia, depois mais 2 horas extras, se for o caso, e depois ter que fazer um curso à noite, você está muito cansado, você tem que pegar transporte público. Como que é essa transição? Essa transição, para quem é das classes mais favorecidas, ela vai ocorrer naturalmente. Agora,
Para as outras, para a classe trabalhadora, para o grosso da classe trabalhadora, eu entendo que é preciso um grande programa governamental para que a gente prepare toda a classe trabalhadora para essa transição que está vindo e está vindo de forma bem rápida. E, Fernando, o ex-presidente do Banco Central, o seu Campos Neto, deu uma entrevista aqui, a questão de umas 3 semanas, acho que em Miami, dizendo que os grandes bancos, falando nomes aqui, Bradesco, Itaú, Santander, num prazo de 3 anos deixarão de existir na forma que são, né? Como dizia o seu Laudo Natel lá atrás, que o banco deixaria de ser um prédio de tijolos, ele seria virtual, e é o que está acontecendo. Hoje nós temos aí Nubank, C6, para não ficar citando os demais, Banco Inter, enfim. Então, no meu ponto de vista, Fernando, eu acredito que o que esse ex-presidente do Banco Central falou lá em Miami na verdade, a pretensão dos próprios bancos. Não é que eles estão se transformando por conta da inteligência artificial. Gostei muito de você ter dito aqui que não vai haver transição para nós. Nós vamos ter que entrar nesse mundo como a gente entra no trem, no metrô, que ele tem hora para partir. Então, você tem que correr lá para dentro e, se não correr, vai ficar esperando um outro, né? Então, essa tua colocação aí, para mim, foi muito importante, mas me faz chegar à conclusão de que não é uma projeção de que, olha, daqui tanto tempo. É já uma pretensão do banqueiro, quando a gente fala do banqueiro, a gente não fala do A, do B, do C, a gente fala de todos eles, porque a gente brinca aqui que eles se moldam pelo pequenininho. O pequenininho pode dar X%, os outros grandes vão dar só o X%. Não vão dar mais. Depois criam o seu programa próprio, tal, que tende a remunerar um pouquinho melhor, né, os bancões. Mas é uma pretensão dos banqueiros. Eles é que desejam, dentro de 3 anos, estar trabalhando igual um banco virtual aí, para não ter despesa com funcionário, para não ter problema de adoecimento, colocar lá dentro PJs, né? A gente fala da pejotização, que é transformar o cidadão comum numa empresa, ele é o dono da empresa dele, então transformar todos eles em pejotizados e acabar com a convenção coletiva dos bancários, que, como eu falei, com bastante orgulho, é uma das melhores do mundo. Quais são os principais desafios enfrentados pelos trabalhadores em relação a salário, carga horária e qualidade de vida, se é que alguém ainda tem qualidade de vida? Se para aqueles que estão nos acompanhando, se eu pudesse dar um conselho, e eu estou correndo atrás disso também, porque minha área também é impactada, porque eu trabalho na área de cálculo, eu trabalho na área de mensuração de dados, né? Quem tem o acesso, não buscar outros meios de vida, mas buscar as qualificações adequadas, as requalificações complementares para essas questões, dessas transições que estão surgindo. Eu entendo que o movimento sindical tem que fazer resistência, tem que fazer a luta, mas a gente tem que estar preparado para as duas possibilidades. Eu tive recentemente numa agência bancária e eu fiquei impressionado, não com o vazio da agência bancária, e sim com a quantidade e dificuldades de procedimentos que foram impostas para que eu não fosse mais na agência bancária. É impressionante, eu tinha que tirar uma quantidade de dinheiro que eu considero baixa, né? E eu não consegui tirar essa quantidade de dinheiro. Onde já se viu ter que fazer um agendamento bancário? Para quem é da categoria, isso parece... Mas para mim foi impactante. Eu tenho que fazer um agendamento bancário para tirar R$5.000, porque eu tinha conseguido uma condição de negociação que eu ia ter um desconto maior se fosse em espécie. Eu queria o dinheiro. Eu não consegui tirar o dinheiro, por causa que o negócio ficou tão travado, que é um instrumento para você não ir para o banco. Eu queria que não tivesse mais um gerente virtual. Eu não consegui transferir minha conta
por um gerente que eu consigo olhar no olho. Então, a coisa é mais gritante do que a sociedade percebe. Vocês sentem na pele. Agora, a pergunta é... Bom, 62% dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil com carteira assinada CLT trabalha no mínimo 44 horas semanais. Eu não consigo mensurar quantos por cento dessa turma está no 6x1, porque eu não consigo achar os caminhos estatísticos para isso. Quem sabe com o avanço das bases de dados do E-Social a gente consiga acessar. O E-Social, para quem está nos acompanhando, é uma base de dados cadastrais que unifica as informações dos trabalhadores. Antigamente tinha vários sistemas, agora tem somente o E-Social. Imagine você trabalhar no 6x1, 44 horas semanais. O seu dia não é um dia do seu dia seguinte, não é um dia de lazer, é um dia quase que de descanso para você se recuperar, para você voltar a trabalhar na segunda-feira, né? Em Sorocaba, Júlio, para você ter noção, e todo mundo que nos acompanha, 60% das admissões entre 2024 e 2025 foram com salário de, no máximo, R$2.000. Eu estou falando salário bruto. Esse salário líquido dá uns 1.700, se dependente, uns 1.600. Então, as questões relacionadas à carga horária, salário continua. Para você ter uma transformação salarial no Brasil, estou falando no grosso das categorias no Brasil, são anos e anos de aumentos reais para você conseguir ter algum tipo de transformação no poder aquisitivo do trabalhador e da trabalhadora. Se não tiver isso, a gente continuará com salários rasteiros. E um instrumento que poderia ser utilizado para estimular melhores salários no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, seria o salário mínimo paulista, que dá para ser anunciado, acho que já está sendo anunciado, o novo salário mínimo paulista hoje, e algumas fofocas me disseram que o reajuste não vai ser nem de 6%. Vai passar por 1.700 e alguma coisa, né? Então, você tem um estado do Paraná, por exemplo, que tem salário mínimo deles, chega a mais de 1.000. Você tem o estado de Santa Catarina, que o salário mínimo de Santa Catarina passa de R$2.000 nas melhores faixas. O estado de São Paulo, não, né? Então, querer buscar uma reflexão sobre qualidade de vida não é trabalhar para viver, é viver para trabalhar. Então, o 1º de maio é uma data simbólica para esse tipo de reflexão, porque, apesar das melhorias, eu tenho um monte de indicador positivo que eu poderia estar falando, mas a vida continua. E não adianta esperar do patronato qualquer coisa diferente, porque a NR1, que era para começar a funcionar agora a partir de maio, já pediram um adiamento para 1 ano, né? O governo federal, em cima das pressões sofridas, está concordando com isso. Você tem o dilema do INSS, que amanhã ou depois, quem está ingressando no mercado de trabalho já não tem mais certeza se vai ter esse amparo. Quem é aposentado hoje está recebendo porque quem está trabalhando e arrecada para o INSS, porém, cada vez menos se arrecada para o INSS, futuramente vai ter problema de pagamento ou nem vai ter pagamento. Então, é todo um funil em que o patronato coloca o trabalhador. Seu Michel Temer, eu gostaria de perguntar para ele o que é que passou pela cabeça quando ele autorizou a terceirização da atividade fim, por exemplo, né? Eu não quero misturar assunto aqui, prometi para você que eu não ia falar muito, mas, caramba, voltando aos 3.000 trabalhadores ali da Pulse, eles fazem um serviço de banco. Nossa convenção coletiva dá ali um mínimo de salário em torno de R$3.000, eles ganham 1.500. Então, isso foi só para precarizar a mão de obra, né? Foi para precarizar mesmo, para aumentar o lucro, porque cada vez mais você recebe uma infinidade de ligações na tua casa, oferecendo produtos do banco e coisa parecida. Alguns iludidos saem ali de dentro ainda agradecendo a empresa, porque ele vai se tornar um profissional liberal, né?
mas ele não tem a mínima noção do quanto ele já está se desgastando agora com assédios, com excesso de cobrança, com adoecimento. Quando a gente conversou com aqueles meninos ali na porta daquela instituição, a gente percebeu que a grande maioria só está ali porque precisa daquele dinheiro para poder pagar a faculdade, continuar estudando. Se tivesse uma segunda opção, não estariam ali, né? Então, a precarização, né, ela vem e, aparentemente, eu falo que é minha opinião, a inteligência artificial, a tecnologia, o trem que está passando e você é obrigado a pular para dentro, o patrão só está tirando proveito disso para diminuir ou precarizar cada vez mais a mão de obra. Você cria tantos mil empregos por mês, mas a grande maioria é empregos precarizados, né? Então, a gente não consegue entender onde é que vai chegar isso, ou onde é que a gente vai conseguir botar um freio. Essa semana tá sendo realizada lá em Brasília a marcha, inclusive contra a jornada de 6x1, né? E eu tenho alguns bancários que ainda dizem, se pronunciam, colocam em suas mídias, que é melhor ter a jornada 6x1 do que a 7x0, sem emprego, né? Quer dizer, o bancário, a categoria bancária, nós estamos trabalhando pela jornada de 4x3 para ver se ajuda o mental dele, e ele, trabalhador, já com o benefício do 5x2, critica 6x1, achando que não, que vamos falar, o comerciário tem que ficar feliz e ainda ter um dia de descanso por semana. Isso não entra na minha cabeça. Na minha também. Não não precisa... Solidariedade de classe, zero. Zero, né? Você tem um grupo de manifestações em que você pega a mídia, os Facebook da vida, os TikTok, coisa parecida, que quando você está discutindo algo sério, tem alguém atirando pedra ou fazendo gozação, né? Não existe uma preocupação com o macro. Qual que é a finalidade lá? É dar direito à pessoa a ter um diazinho a mais para poder descansar. Eu estava conversando agora há pouco, antes de a gente entrar no programa, que lá atrás, eu tinha verdadeiro pavor quando começava a tocar a musiquinha do Fantástico, que estava acabando domingo. Eu estou entrando de novo nesse período, Fernando. Eu estou começando a ficar nervoso outra vez quando a gente pega o domingo à noite, sabe que na segunda-feira você vai enfrentar os problemas do dia a dia, que para nós é macro, é do banco ABCD, FGH, os poucos que ainda existem, né? Então, eu estou voltando àquele período outra vez e fico imaginando o cidadão pressionado de dentro do banco, com as metas, com o assédio, porque todo dia tem assédio, né? A gente é obrigado a ir para dentro do banco, conversar com a chefia e falar, viu, reduz aí a sua pancada, porque você não é o banco, você é um funcionário. Se você der uma escorregadinha aqui no meio do caminho, alguém vai cortar o seu emprego e você vai estar fora procurando se encaixar em outra instituição, né? Que não é aquele ali que manda, é o cara que tem dinheiro lá em cima. A gente fala de cabeça de bacalhau, quem é que já viu, né? Quando você fala, você já viu o banqueiro? É que nem cabeça de bacalhau, você não acha. Ainda, antigamente, existiam os Natel, os Aguiar da vida, que ainda apareciam, agora não aparecem mais, né? A gente nem sabe quem são. E sem falar dos virtuais, que a gente também desconhece, não sabe nem onde é a matriz dos bancos aí. Prometendo, não vou falar muito, não. Como o trabalho remoto e híbrido tem influenciado a rotina e os direitos trabalhistas? Olha, essa questão do trabalho híbrido e remoto, principalmente, ele ganha corpo no período da pandemia e continua no pós-pandemia. O que eu vou falar aqui agora são questões mais intuitivas minha do que com dados concretos. Outras questões que eu destaquei têm um embasamento técnico maior, essa tenho menos, né? Mas o que eu percebo é que nos grandes centros, o trabalhador, apesar de um movimento
de volta ao trabalho presencial, nos grandes centros a gente observa que o trabalhador não quer voltar para o trabalho presencial por conta das condições no local de trabalho, que normalmente são mais onerosas aos trabalhadores. Seja a questão de locomoção, seja a questão no próprio ambiente de trabalho, físico, convencional. E isso tem relação também com os próprios salários e com o local de trabalho adequado. Por isso que a gente observa que quem está na questão do híbrido, no trabalho remoto, zela muito por essas ocupações. Mas, mesmo estando nessas condições, não significa que eles têm que estar dispostos, aí que nem eu estou destacando uma questão particular minha, né? Estar dispostos a condições precárias de trabalho, né? Porque você está num trabalho híbrido, que você não tem que ter algum tipo de complementação de rendimento, não é porque você está no trabalho remoto que você não tem que ter algum tipo de complementação de remuneração, não é porque você está nesse tipo de trabalho que você é uma pessoa conectada 24 horas ao seu local de trabalho, né? Não pode existir esse tipo de pré-requisito, e eu converso com muitas pessoas que estão nessa modalidade, em que as pessoas vivem num plantão quase de 24 horas, como se isso fosse uma contrapartida à condição para não voltar ao local de trabalho convencional. Isso está inadequado, e daí tem uma série de decisões no campo jurídico que a gente observa que é ganho de causa para os trabalhadores esse tipo de prática de cobranças fora do horário de trabalho, né? Mas isso vale também para quem está no local de trabalho, numa agência ou num escritório convencional versus quem está no home office, né? Assim, ao contato, às vezes, por mais pressão que tenha, às vezes só de olhar um familiar perto, ver o seu bicho, alguma coisa já traz o bem-estar para quem está nessa jornada árdua, que é esse modelo que a gente vive de trabalhar, né, meio que para sobreviver. Ô, Fernando, eu faço questão de tocar nesse assunto, porque o híbrido, né, a gente ouve falar, eu não posso testemunhar, que o seu William Bonner, ele trabalha de terno daqui para cima, mas para baixo tem dia que ele está de bermuda, né? E a gente já ouviu vários testemunhos do pessoal que está em home, trabalhando em casa, que está cuidando do filho, que está alimentando o seu pet, né? Às vezes, aquele que tem a felicidade vai lá para o sítio que tem um bom sinal de internet e trabalha de lá, ouvindo o passarinho, o galo cantar, né? Só que tem um detalhe muito importante em tudo isso: o trabalho híbrido faz com que a pessoa, como você falou, se sinta na obrigação de trabalhar 24 horas por dia, e não é para ser assim. E um outro agravante é que, falando do Banco Santander, que você já trabalhou ali dentro, você sabe, o Banco Santander fechou um punhado de agências e colocou os colegas e as colegas para trabalhar na rua. Então, eles não têm mais uma mesa, uma cadeira, um prédio para ele se abrigar. Ele está trabalhando volante, né? E se ele faz a captura de um produto, se ele é bem sucedido naquilo que ele foi ofertar, ele procura uma agência do banco mais próxima, arruma uma mesinha vaga lá, que agora tem bastante, porque o volume de funcionários está diminuindo, executa a parte burocrática, passa para o sistema e sai para a rua de novo. Só que eu digo, eles saem todo dia com a obrigação de contatar 8, 10 clientes. E aquele que conseguir contatar 5 tem que se dar feliz, tem que se sentir feliz. Porque a empresa, o empresário, o dono da lojinha, também tem as suas ocupações. E não depende do Júlio chegar na hora lá e querer ser atendido. Ele precisa ser atendido de acordo com a dinâmica do dono da lojinha, né? Então, existem os problemas que a instituição financeira não quer tomar conta, não quer tomar conhecimento, porque continua aumentando e cada vez mais as metas. O funcionário é desligado, não querem demitir, querem que o funcionário peça conta, uma dinâmica
dita por todos os meninos lá da Pulse. Você está insatisfeito? Você só vai arrumar emprego aqui. Não pensa que você vai arrumar em banco, não. Ah, você quer sair? Peça conta. Então, já existe uma outra dinâmica, uma outra pressão, que é para aquele menino, né, ali da Pulse, que ele se contente com aquilo que tem. E o bancário hoje não está tendo nem espaço físico para poder trabalhar. Ele tem que estar na rua com o carro dele, né? Temo que remuneração de combustível, essas coisas, se tiver, não é o ideal, porque você não pode medir em quilômetros o atendimento que você vai fazer num dia que seja igual no outro dia, né? Não estou falando besteira aqui, estou só sendo realista e colocando para todos aí que possam analisar um pouquinho a dificuldade que o trabalhador bancário vive e suporta hoje todos os dias. Vou fazer mais uma pergunta, depois eu vou deixar você à vontade para falar. Política pública, meu querido, como é que elas estão em proteção ao trabalhador frente à informalidade e ao desemprego? Porque tanto que a gente tem assistido aí, né, de comentários, de que o Brasil aumentou o volume de empregos, diminuiu o desemprego e tal, mas na qualidade que está sendo ofertada, né, a gente está carente de política pública. O que você pode falar para a gente a respeito disso? Olha, a gente observou nos 2 mandatos anteriores ao mandato atual que nós tivemos uma desestruturação dos instrumentos de fiscalização nas condições de trabalho no Brasil. Chegou ao ponto do Ministério do Trabalho ser extinto, um dos maiores absurdos. Toda a capacidade de fiscalização, ou a grande parte, deixa eu fazer um meio termo, grande parte da capacidade de fiscalização dos instrumentos que estão lá para isso, eles foram desestruturados. Recentemente, nós até tivemos um concurso público que são centenas de novos fiscais contratados, mas ainda requer tempo para que eles tenham treinamento. E essas questões que eu estou destacando são para aquelas mais que buscam fiscalizações dos maiores absurdos, que são condições análogas à escravidão. Nós estamos falando de absurdos que ainda estão presentes na condição de trabalho, né? Então, a gente observa uma melhoria, que nem eu falei anteriormente, mas ainda está longe do ideal. Tomara que a gente não tenha outra pausa de projeto político no Brasil. Por quê? Quando a gente olha na questão da qualificação profissional, eu percebo que ainda está muito tímido frente aos desafios que estão colocados. E eu entendo que está tímido justamente por não conseguir um espaço adequado político para fazer as discussões que precisam ser feitas. Eu não posso ficar ofertando, na minha perspectiva, qualificação profissional para que a pessoa não contribua no mercado formal do trabalho. Então, a gente precisa ter uma discussão mais robusta sobre as nossas práticas na relação capital-trabalho. Para valer. Atualmente, não existe condição política de fazer essa discussão porque pode piorar. Isso perpassa pelas eleições de 2026 e que os trabalhadores precisam votar em representantes dos trabalhadores, não tenho dúvida disso. Todas as vezes que a maioria do Congresso não dialoga com os interesses dos trabalhadores, eu não estou falando de costume, eu estou falando de interesse dos trabalhadores. Interesses dos trabalhadores são direitos, são melhorias. Viabilizar que o governo vigente, seja qual for, consiga exercer a fiscalização, consiga melhorias para os trabalhadores. Porque se continuarmos nesse ritmo, é tão óbvio que a conta da Previdência não vai fechar de novo, é tão óbvio que vamos ter aumento das relações precárias, é muito óbvio. Então, ainda dá tempo, mas eu entendo que esse tempo não está agora de imediato,
por causa das correlações de força. Então, a gente tem que aproveitar esse 1º de maio para fazer grandes reflexões em torno do tema do mundo do trabalho. Trabalhar, nós não podemos trabalhar sujeito a qualquer condição, porque os empregadores continuam com lucros exorbitantes. Não é uma questão de sobrevivência do negócio Brasil. Que nem eu falei, se eu pegar os lucros das empresas que estão na Bolsa de Valores do Brasil, bilhões, bilhões e bilhões. Não é uma discussão mesquinha, é uma discussão de injustiça. Você pega esses dias, nós pegamos uma pesquisa nossa interna, que indicou um salário de um executivo de mais de R$1 milhão por mês. Todo mês, mais de R$1 milhão por mês. Isso sem falar bônus, isso sem falar outras regalias. E por que um trabalhador dessa mesma empresa ganha R$ 1.600 por mês? 1.600. Então, esse tipo de reflexão tem que vir à tona, né? Então, aí eu percebo o governo tímido por causa das correlações de força. E dentro dessa timidez, dentro das correlações de força, se eu pudesse dar um tiro certeiro, eu iria para a qualificação para essa transição tecnológica que está colocada. Dentro daquilo que é possível, porque se for muito agressivo, infelizmente, vem algum tipo de castigo político. E quem acaba pagando a conta é justamente a classe trabalhadora, né? Enfim, Júlio, o que eu tinha imaginado, não sei se você tem mais algum tipo de pergunta. Eu só quero fazer 2, 3 comentários aqui. Há uns 15 anos atrás, o gerente do Ministério do Trabalho aqui de Sorocaba disse que ele tinha sido convidado pelo companheiro dele que trabalhava na Receita Federal. Ele foi fazer uma visita, chegou lá e ele falou assim: é impressionante o que a Receita Federal avançou. Eles apertam um botão e ficam sabendo a vida inteirinha do Julião, como é que tá, onde deve, coisa parecida. Então aí você toca no principal. O Ministério do Trabalho está com uma força muito menor de fiscalização, ainda que aqui em Sorocaba a gente tem o apoio do Bira, do Joel, que trabalham aí, os fiscais, né? Mas a força de trabalho é muito pequena. O imposto de renda, hoje está faltando só você assinar o papel, porque já dão pronto para você. Você só tem que colocar ali alguns valores, que é pessoal seu, né? Para dizer que foi você que colocou também, porque se você inventar alguma coisa ali, a culpa é sua, aí você bota a assinatura embaixo. Falando de banco, tarifa bancária paga ainda 150% da folha do trabalhador, né? Falamos isso na frente da Pulse lá. O lucro dos bancos está cada vez maior. O Banco Itaú, o Banco do Brasil, já superaram a meta dos 30 bi. Eu estou falando bem abaixo, que já deu 36 e coisa parecida. E aí a gente fala daquele cidadão bem-sucedido, né? O jogador de futebol, o seu Neymar já está dizendo que não está conseguindo mais jogar bola, porque o corpo não reage e tal, coisa. Mas ganha tanto dinheiro, que não precisa trabalhar, não precisa fazer mais nada. Ele vai acabar comprando um time de futebol aí e virar patrão, vai virar dono, né? Quando a gente pega o nosso filho e coloca numa escolinha de futebol, a gente quer que ele vire um astro do futebol, porque a grande maioria dos astros ganham acima de 1 milhão, né? Mas aí você pega o nosso São Bento aqui de Sorocaba, eu nem sei dizer se eles têm salário ali. Então, aquela ilusão, né, dos grandes salários, e aí a gente fala do grande empresário, porque quando você forma um menino ali na Pulse e ele sai se achando um empreendedor, o que ele vai fazer? Ele vai montar um carrinho de cachorro-quente? Ele vai montar uma barraquinha de pipoca, né? Ele vai fritar frango numa feira livre, coisa parecida, porque não tem espaço para todo mundo. E falando em espaço, a gente entra na qualificação profissional que você acabou de falar e que me dá um nervo danado. O agronegócio é pop, o agro é tudo, o agro é maravilha. O produto que ele gera, ele vende por dólar lá fora. Para nós aqui fica a casca do café misturado com o grão que não presta muito e coisa parecida.
E aí eles dizem que não tem mão de obra qualificada. Eles tiraram 1.000 seres humanos da plantação, de qualquer que seja o produto, e colocaram uma máquina colheitadeira. A qualificação que eles reclamam é desse cidadão que pilota essa máquina. Tirou 1.000 e coloca como piloto daquela máquina. Não tem qualificação. Até onde nós vamos, né? Com essa máxima do patrão de que não tem qualificação mas eles geram um emprego de segunda categoria, né? Uma mão de obra muito barata para ofertar para aquele que está desesperado, sem falar nos invisíveis, né, Fernando? Os que já não têm mais perspectiva nenhuma de começar a trabalhar. A hora que você chega numa determinada idade, você não encontra mais emprego em lugar nenhum. E daí? E daí? Né? Então, são pontos que a gente tem que estar ponderando. Fecho dizendo, a culpa é nossa, porque a gente vota no cidadão, no político lá que tem viés patronal e não trabalhador, né? Que não fala a nossa língua, que não está lá para defender o povo, está lá para defender o dele, está lá para levar o cascalho dele, tal, fazer negociações. Eu ouvi de um político que ele falou, eu entrei e a grande maioria que estava ali recebia a bola de fora e eu era o único tonto que não estava pegando. Eu não sei se ele começou a pegar depois, né? Mas o empresário vai lá e compra o político, vai lá e coloca essa regra aqui, ó. Adia NR1 para mais um ano, que nesse um ano nós vamos baixar uma lei, qualquer coisa aí que seja benéfica ao trabalhador. De novo, seu Michel Temer, como é que o senhor autoriza a terceirização da atividade fim? Estou falando da minha categoria. Fernando, ultrapassado 47 minutos de programa, na promessa eu estou quase dentro. Eu quero que você, por favor, fique à vontade para falar algo mais que a gente não comentou, algo que você lembrou agora, eu fazendo esse desabafo aqui, para a gente poder encerrar o nosso programa. Bom, novamente eu agradeço a oportunidade, a liberdade que é dada para a gente se manifestar nesse programa. Eu estava, conforme nós fomos conversando, eu estava fazendo algumas reflexões complementares aqui. Assim, se o trabalhador ficar um pouco bravo, fica bravo, já é transformador. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Eu acho muito curioso o trabalhador ficar bravo com o sindicato e não ficar bravo com o empregador, né? É um tanto quanto contraditório, né? O sindicato vai pauta 10, no contexto da negociação coletiva que tem que ser respeitado, chega num outro resultado, o sindicato não presta. E a pessoa não olha para o empregador e fala, poxa, empregador, por que não? Não dá, os trabalhadores têm medo de dar feedback. Isso está relacionado aos assédios, tá? Mas o trabalhador tem que ficar um pouco mais... O trabalhador tem que ficar bravo. Um pouquinho bravo já dá um ânimo, já dá um reboliço. O movimento 6x1 que está nas ruas começa, já não é de agora, né, de um tempinho atrás, mostra um pouquinho do que já é capaz de fazer, já coloca o tema na sociedade, quando o trabalhador começa a falar. Eu acho que para o ano de 2025, a gente fica bravo para colher os frutos em 2026. E votar certo, né? A gente torce muito para que o eleitor vote em pessoas que têm intenção de representar a gente, né? O povo. Fernando, agradeço demais sua participação aqui, me perdoa aí, a gente sabe que você tinha outros compromissos, mas aí acabou deixando para falar com a gente, e sua fala, o seu posicionamento, a sua opinião positiva também bate com a nossa, né? Posicionamento pessoal, não é positivo, pessoal, né? Que a gente entende que isso aí é voltado para o bem do trabalhador e não contra. A gente passa aí o 1º de maio com várias manifestações, várias atividades. Perdemos um grande líder, né, do ser humano, do homem, o Papa, né, que foi embora, era um batalhador, era chamado de comunista porque tratava tudo
de uma forma comum, não era nenhum bandido, nenhum marginal, mas são perdas que me faz lembrar Ayrton Senna, que também no dia fatal, né, era o dia que a gente comemorava, nosso dia do trabalho. Eu confesso para você que eu perdi o pique de usar a bandeira brasileira, que já foi mal usada agora nas gestões federais, né, nos últimos 2 anos aí, mas aí são só lamentações. A gente quer agradecer muito sua participação, a sua interação com a gente aqui, o seu trabalho que faz dentro, a equipe, né, do DIEESE, que faz voltada para o movimento sindical, explicando, trazendo dados, coletando informações para poder trazer e está sempre embasando o movimento sindical, que trabalha em favor do trabalhador e o próprio não reconhece o nosso trabalho, né? É triste, mas é por aí que a coisa caminha. Estamos encerrando o nosso programa, Fala Ban, desta segunda-feira. Aguardamos você na próxima segunda-feira para um novo programa, para a gente poder estar discutindo outros assuntos importantes para a classe trabalhadora, para o bancário ou para qualquer outra categoria, porque a gente está aqui em defesa do trabalhador, tá bom? Grande abraço a todos, abração, Fernando, muito obrigado, até segunda-feira que vem. Até.